Ela não era boa o suficiente para ele, ou assim disse quando lhe partiu o coração há 3 anos, afirmando que ela nunca se encaixaria no seu mundo de poder e prestígio. Nia Carter afastou-se destroçada, mas reconstruiu-se peça a peça até se tornar a mulher que ele nunca acreditou que ela pudesse ser. Então o destino atirou-os de volta um para o outro da forma mais humilhante possível. Ela entrou no mundo dele de braço dado com um magnata, e de repente, Ethan Hale era quem não estava à altura. O que ele não esperava era o ciúme que o consumiria, a imprensa cor-de-rosa que destruiria a sua reputação, ou a escolha que teria de fazer entre a sua imagem cuidadosamente construída e a única mulher que alguma vez o vira de verdade. Algumas segundas oportunidades exigem mais do que pedidos de desculpa, exigem rendição completa. Se alguma vez lhe disseram que não era suficiente, subscreva e comente abaixo, porque esta história prova que, por vezes, a melhor vingança é tornar-se em tudo o que disseram que não poderia ser. O sol da manhã esgueirou-se pelas persianas do apartamento de Nia Carter, pintando riscas douradas na sua mesa da cozinha. Ela estava sentada com o portátil aberto, a olhar para um e-mail que tinha chegado há 5 minutos. O seu café arrefecia na caneca. Milda, o que é que se passa com a tua cara? Maya Brooks apareceu na porta, as suas tranças presas num lenço de seda, as calças de pijama cobertas de gatos de desenhos animados. Nia levantou o olhar. Conseguimos o contrato, Pierce. Os olhos de Maya arregalaram-se. O contrato, Pierce. Tipo Logan Pierce, o magnata? Esse mesmo. Nia tocou no ecrã. A minha empresa vai tratar da sua gala de caridade. Tudo. Espaço, catering, mídia, tudo. Isso é incrível! Maya correu quase tropeçando nos próprios pés. Por que é que pareces alguém a quem acabaram de dizer que o Natal foi cancelado? Nia deslizou o rato para baixo no e-mail. O seu dedo parou numa lista de patrocinadores. Porque a empresa do Ethan é um dos principais patrocinadores. O nome pairou no ar entre elas. Maya puxou uma cadeira e sentou-se bruscamente. Ethan Hale, o teu ex, aquele que disse que eu nunca me encaixaria no mundo dele. A voz de Nia saiu inexpressiva. Sim, esse Ethan. 3 anos tinham se passado desde que ela ouvira a sua voz. 3 anos desde que ele a deixara no seu antigo apartamento e lhe dissera que ela não era o que ele precisava, que ela o atrasaria, que as suas vidas estavam a mover-se em direções diferentes e a direção dele era para cima, enquanto a dela era para outro lado qualquer. Não tens de aceitar o trabalho, disse Maya suavemente. Sim, tenho. Nia fechou o portátil. Este é o maior contrato que a minha empresa já conseguiu. Trabalhei muito para chegar aqui. Não vou fugir porque o meu ex pode aparecer numa festa. Maya estendeu a mão sobre a mesa e apertou a dela. Essa é a minha miúda. Além disso, ele provavelmente já está casado, gordo e aborrecido. Nia riu apesar de si mesma. Ele nunca foi aborrecido. Verdade, apenas cruel. Não cruel, apenas seguro de si. Nia levantou-se e levou o café frio para o lava-loiças. Ele sabia o que queria, que não era eu. Ela deitou fora o café e observou-o a escoar-se pelo ralo. Tinha passado demasiadas noites a chorar por Ethan Hale, demasiados dias a perguntar-se o que havia de errado com ela, porque não fora boa o suficiente, porque o seu amor não importara tanto quanto a carreira dele, a imagem dele, o futuro dele. Mas essa era a velha Nia, aquela que acreditava que ser escolhida por alguém como Ethan significava algo sobre o seu valor. A nova Nia sabia melhor. Preciso de me arranjar, disse ela. Reunião com o pessoal de Pierce esta tarde. Vais arrasar. Maya levantou-se e abraçou-a. E se vires o Ethan, lembra-te, tu és quem está a planear a festa. Ele é apenas um convidado. O escritório de Logan Pierce ficava no 43º andar de um edifício envidraçado no centro de Lisboa. Nia esperava mobiliário frio e moderno e arte intimidante. Em vez disso, encontrou madeira quente, cadeiras confortáveis e fotos de crianças no que pareciam ser escolas noutros países. Menina Carter, uma mulher na casa dos 50, apareceu sorrindo. O Sr. Pierce está à sua espera. Quer que lhe traga alguma coisa? Café? Água? Estou bem, obrigada. A mulher conduziu-a por um corredor ladeado por mais fotos. Crianças a jogar a bola, mulheres a trabalhar em jardins, homens a construir casas. Cada imagem mostrava Logan Pierce ali mesmo com elas.
as mangas arregaçadas, o seu sorriso genuíno. Entre, por favor. A sua voz vinha de um gabinete de canto, com janelas que davam para a cidade. Logan Pierce levantou-se quando ela entrou. Era alto, cerca de 1,90 m, com cabelo escuro que começava a grisalhar nas têmporas. Vestia jeans e uma camisa de botões com as mangas arregaçadas, sem gravata, sem relógio chamativo. Apenas um tipo normal que por acaso era dono de metade de Lisboa. Menina Carter, obrigado por ter vindo. Ele apertou a mão dela com firmeza, mas não com demasiada força. Ouvi coisas excelentes sobre o seu trabalho. Obrigada. Estou entusiasmada com a gala. Nia tirou o seu tablet. Tenho algumas ideias iniciais que gostaria de lhe apresentar. Durante a hora seguinte, falaram sobre temas e espaços, sobre a mensagem que ele queria transmitir, sobre quem compareceria e o que as pessoas recordariam. Logan ouvia mais do que falava. Quando falava, fazia boas perguntas. Perguntas reais, não do tipo que pretendem parecer inteligentes. Gosto disto, disse ele finalmente, apontando para o seu esboço do salão principal. Sinto que é acolhedor. Pessoal, é isso que quero. Estas pessoas dão grandes cheques, mas quero que sintam algo primeiro. É exatamente o que faremos. Nia sorriu. Fá-los-emos sentir. Logan recostou-se na cadeira. Posso perguntar-lhe uma coisa? Claro. Por que escolheu este trabalho? Organização de eventos para pessoas como eu? Nia hesitou. Era uma pergunta pessoal, mas os seus olhos eram gentis. Gosto de juntar pessoas, de criar momentos que importam. E, honestamente, pessoas como o senhor têm os recursos para fazer uma mudança real. Se eu puder ajudá-lo a fazer isso, nem que seja um pouco, sinto-me bem. Ele acenou lentamente com a cabeça. Essa é uma boa resposta. Do tipo verdadeiro. É o único tipo que tenho. Logan riu. Acho que vamos trabalhar bem juntos. Ele levantou-se e caminhou até a janela. Esta gala é importante para mim. Financia programas de educação em 7 países. Muda vidas reais. Preciso de alguém que perceba isso. Percebo, disse Nia. Prometo. Bom. Ele virou-se para ela. Então, vamos torná-la inesquecível. Enquanto Nia arrumava o seu tablet, notou uma revista na secretária de Logan. A capa mostrava um jovem num fato caro, em frente ao logótipo de uma empresa de tecnologia. A manchete dizia: Estrelas ascendentes da tecnologia de Lisboa. O estômago dela revirou-se. O rosto de Ethan olhava para ela da página lustrosa. Mais velho agora. Mais sério. Mas ainda ele. Está tudo bem? Perguntou Logan. Sim. Nia forçou um sorriso. Acabei de me lembrar de algo que preciso de fazer. Ela saiu do escritório com o coração a bater demasiado depressa. 3 anos a seguir em frente, e uma fotografia ainda conseguia tirar-lhe o ar dos pulmões. Precisas de vinho, Maya anunciou naquela noite, aparecendo na porta de Nia com 2 copos e uma garrafa de tinto. Preciso de acabar esta proposta. A proposta pode esperar. A tua saúde mental não. Maya serviu sem perguntar. Fala comigo. Nia pegou no copo. Vi a fotografia dele hoje, no escritório de Logan Pierce. Um artigo de revista sobre jovens empresários de tecnologia de sucesso. E nada. Apenas me lembrou. Nia bebeu um gole do vinho. Era bom. Bom demais para uma terça-feira. Quando ele terminou comigo, disse que eu nunca entenderia o mundo dele, que eu não tinha o background, a educação, os contactos. Ele disse-o com tanta calma, Maya, como se estivesse a explicar por que é que a água corre para baixo. Porque ele é um palerma. Porque ele acreditava nisso. Nia pousou o copo. Foi isso que doeu. Ele realmente achava que eu não era boa o suficiente. Não cruel, não malvado. Apenas seguro. Maya ficou em silêncio por um momento. Achas que o vais ver? Na gala? A empresa dele está a patrocinar. Ele provavelmente estará lá. Então, tens de te preparar. Maya apontou para ela com a garrafa de vinho. Não para ele. Para ti. Tens de entrar lá, a saber que estás exatamente onde devias estar. Nia fechou o portátil. Posso dizer-te algo que nunca disse em voz alta. Sempre. Às vezes ainda me pergunto se ele tinha razão. As palavras saíram pequenas e quebradas. Maya não se apressou a dar garantias. Apenas esperou. Eu não era sofisticada o suficiente. Nia continuou. Não sabia qual o garfo certo para usar em jantares finos. Nunca tinha viajado pelo estrangeiro. A minha família não tinha contactos. E quando ele me apresentava aos colegas dele, eu via nos olhos deles. A pergunta, o que é que ele está a fazer com ela?
Para. A voz de Maya era gentil, mas firme. Essa é a voz dele na tua cabeça. Não a tua. Talvez. Não talvez. Definitivamente. Maya estendeu a mão e fez Nia olhar para ela. Sabes o que eu acho? Acho que Ethan Hale terminou contigo porque estava assustado. Assustado com quê? Com o facto de tu o veres por dentro. Com o facto de perceberes que ele é apenas um tipo normal num fato caro. E sem o fato, ele não é nada de especial. Maya apertou a mão dela. Pessoas reais são assustadoras para tipos assim. Tu eras real, isso aterrorizou-o. Nia queria acreditar nisso. Queria pensar que Ethan tinha sido o cobarde, não ela. Mas ela lembrava-se dos olhos dele naquele último dia. Tão certos, tão calmos. Nunca te vais encaixar no meu mundo, Nia. Lamento, mas é a verdade. Ela tinha ficado ali no seu apartamento, com o seu vestido de saldos e mobiliário em segunda mão, e sabia que ele tinha razão. O mundo dele era de mármore e champanhe. O dela era de mobiliário da IKEA e vinho de pacote. Eu não sou mais aquela rapariga, disse Nia agora olhando para Maya. Trabalhei muito, construí uma carreira, tenho clientes que me respeitam. Não preciso de Ethan Hale para validar o meu valor. Agora sim, essa é a minha miúda. Elas brindaram. O vinho tinha o sabor de seguir em frente. A noite da gala chegou, fria e límpida. Nia passou a tarde no local, verificando cada detalhe 2 vezes. As esculturas de gelo brilhavam. As flores pareciam ter sido pintadas por alguém que amava a beleza. A iluminação transformava o salão de festas em algo saído de um sonho. Isto está perfeito, disse Logan, aparecendo ao lado dela de smoking. Superou-se. Obrigada. Nia alisou o vestido. Tinha escolhido um verde esmeralda, simples, mas elegante. O cabelo estava apanhado, a maquilhagem subtil, profissional. O meu motorista ficou preso do outro lado da cidade, disse Logan, verificando o relógio. A sua equipa já entrou, certo? Sim, estão a gerir o catering. Então deixe-me acompanhá-la. Não posso ter a minha organizadora de eventos à espera, fora da sua própria obra-prima. Nia hesitou. Logan era gentil, mas aquela ainda era uma relação de trabalho. Ela não queria que ninguém tivesse a ideia errada. Por outro lado, estava cansada de se diminuir para evitar ideias erradas. Seria encantador, disse ela. Logan ofereceu o braço. Nia aceitou. Caminharam em direção à entrada, onde fotógrafos se enfileiravam como pássaros num fio. Os flashes começaram imediatamente. Quem é o designer do seu vestido? Sr. Pierce, esta é a sua nova namorada? Podemos ter um sorriso? Logan continuou a andar imperturbável. Nia manteve o queixo erguido, o seu sorriso natural. Era trabalho, nada mais. Entraram no salão e o burburinho da festa engoliu-os. Música tocava suavemente. Pessoas com roupas caras seguravam bebidas caras e tinham conversas caras. A sala inteira cheirava a dinheiro e perfume. E ali, junto ao bar, estava Ethan Hale. Ele levantou o olhar. Os seus olhos encontraram-se. Nia observou o rosto dele mudar. Surpresa primeiro, depois confusão. Depois algo mais que ela não conseguiu nomear. Ela continuou a andar com Logan, o seu braço ainda ligado ao dele. Que Ethan pensasse o que quisesse. Que ele se interrogasse. Que ele sentisse pela primeira vez o que era ser deixado para trás. Ethan Hale, disse Logan agradavelmente, parando perto do bar. Bom vê-lo. A apresentação da sua equipa sobre a integração tecnológica foi excelente. Ethan desviou os olhos de Nia. Obrigado, Sr. Pierce. Contente por termos podido contribuir. Já conheceu Nia Carter? Ela é o gênio por trás do evento desta noite. Nós já nos conhecemos. A voz de Ethan soou estranha. Tensas. Há anos, disse Nia suavemente. Prazer em vê-lo novamente, Ethan. A sua mandíbula contraiu-se. Igualmente. Logan olhou entre eles, sentindo algo, mas demasiado educado para perguntar. Bem, devo fazer as minhas rondas. Nia, guarda-me uma dança mais tarde. Claro. Logan desapareceu na multidão. Nia começou a segui-lo, mas a voz de Ethan a deteve. Espera. Ela virou-se. Encarou-o. De perto podia ver as mudanças. Rugas em volta dos olhos que antes não existiam. Uma seriedade que o fazia parecer mais velho do que os seus 31 anos. Tu pareces... Ele fez uma pausa. Pareces incrível. Obrigada. Ela não retribuiu o elogio. Não perguntou como ele tinha estado. Apenas esperou. Não sabia que estarias aqui. É o meu evento, eu planeei-o. Certo, claro. Ele esfregou a nuca,
um gesto de que ela se lembrava. Ele fazia isso quando estava nervoso. Então, tu e Logan Pierce, estamos a trabalhar juntos. Sim. Apenas a trabalhar? A pergunta pairou entre eles. Nia sentiu a raiva incendiar-se no peito. 3 anos. 3 anos de silêncio, e agora ele queria saber da sua vida pessoal. Isso não é da sua conta, disse ela calmamente. Eu não queria dizer. Sim, queria. Ela manteve a voz controlada. Com licença. Tenho um trabalho a fazer. Ela afastou-se antes que ele pudesse responder. As suas mãos tremiam. Tinha imaginado vê-lo novamente 1000 vezes. Praticado o que diria, como agiria. Mas nenhum dos seus ensaios a tinha preparado para a realidade dos olhos dele sobre ela, da voz dele a dizer o seu nome. Olá! Uma mulher apareceu ao lado dela, alta, com cabelo ruivo e um fato elegante. Sou Tessa Grant. Trabalho com Ethan. Nia Carter. Eu sei. Tessa sorriu. Tenho-a observado a gerir este evento. É boa no seu trabalho. Obrigada. Além disso, vi aquela conversa extremamente constrangedora com o meu colega há pouco. Tessa pegou em 2 flutes de champanhe de um empregado que passava e entregou uma a Nia. Quer contar-me por que é que Ethan Hale parece que alguém acabou de chutar o seu cachorro? Nia bebeu um gole do champanhe. Era excelente. Tudo naquela noite era excelente. Velha história. Do pior tipo. Tessa brindou com os seus copos. Para o que vale, nunca o vi olhar para ninguém da forma como ele acabou de olhar para si. Como assim? Como se tivesse perdido algo importante e se tivesse acabado de lembrar que se foi. O jantar começou às 8. A disposição das mesas tinha sido cuidadosamente planeada, mas de alguma forma a mesa de Logan acabou perto da de Ethan. Pura coincidência, ou o sentido de humor do universo. Nia sentou-se ao lado de Logan, em frente a um influente deputado e a sua esposa. A conversa era fácil, fluindo de trabalho de caridade para viagens e para a cena gastronômica de Lisboa. Logan era um anfitrião natural, envolvendo todos, fazendo as pessoas sentirem-se especiais. Ethan estava a 3 mesas de distância, mas ela sentia o olhar dele. O evento está maravilhoso, disse a esposa do deputado a Nia. Planeou tudo isto sozinha? Tive uma equipa excelente, Nia respondeu. Mas sim, a visão geral foi minha. Isso nota-se. Tudo parece coeso, intencional. A mulher sorriu calorosamente. Logan tem sorte em tê-la encontrado. Temos sorte em ter um ao outro, disse Logan erguendo o copo. A Nia vai revolucionar a forma como fazemos estas angariações de fundos. Mais coração, menos espetáculo. Pessoas em mesas próximas ouviram e acenaram em concordância. Alguém começou a aplaudir. Outros juntaram-se. Nia sentiu o rosto aquecer. Não estava habituada a elogios públicos, a ser vista como mais do que apenas a pessoa por trás dos bastidores. Quando olhou para a mesa de Ethan, o seu rosto era ilegível. Mas o copo de champanhe apertado na sua mão contava uma história diferente. Tessa, sentada ao lado dele, inclinou-se e sussurrou algo. Ethan abanou a cabeça. O seu sorriso parecia doloroso. O resto do jantar passou num borrão de pratos e conversas. Nia respondeu a perguntas sobre o seu trabalho, partilhou histórias sobre desastres na organização de eventos, riu das piadas de Logan sobre as suas primeiras tentativas de falar em público. Sentia-se leve, presente, ela mesma. Este era o mundo dela agora. Estas pessoas respeitavam-na, valorizavam as suas ideias, viam-na como uma igual. Quando o jantar terminou e as pessoas começaram a mover-se em direção ao bar e à pista de dança, Logan desculpou-se para falar com doadores. Nia tirou um momento a sós, junto às janelas que davam para a cidade. Lisboa estendia-se lá embaixo, 1 milhão de luzes na escuridão. Nia, ela não se virou. Conhecia aquela voz. O que queres, Ethan? Ele veio parar ao lado dela, não muito perto, mas perto o suficiente. Pedir desculpa. Chegaste 3 anos atrasado. Eu sei. Ele olhou para a cidade. Tenho tentado descobrir o que dizer desde que te vi entrar hoje à noite. E lamento. As palavras saíram rudes. Fui cruel, errado. Magoei-te e lamento. Nia finalmente olhou para ele. Por que agora? Por que me viste com alguém bem-sucedido? Por que já não sou a rapariga que deixaste para trás? Por que me arrependo disso todos os dias desde então? Os olhos dele encontraram os dela. E por que ver-te hoje à noite fez-me perceber que andava a mentir a mim próprio. Sobre o quê?
Sobre por que é que realmente terminamos. Ele virou-se para encará-la totalmente. Disse-te que nunca te encaixarias no meu mundo. Mas a verdade era mais simples. Eu estava aterrorizado. Com o quê? Com o facto de tu me veres por dentro. Ver que sem o trabalho, o dinheiro e a imagem, eu não sou assim tão especial. Que sou apenas um tipo que teve sorte e trabalhou muito. Ele riu, mas soou amargo. Tu amaste-me por quem eu sou. Isso era aterrorizante. O peito de Nia apertou-se. Maya tinha dito o mesmo. Mas ouvi-lo do próprio Ethan parecia diferente. Então partiste-me o coração porque estavas assustado? A voz dela tremeu. Isso é suposto fazer-me sentir melhor? Não. Nada o torna melhor. Eu só queria que soubesses que não eras tu. Nunca foste tu. Ele deu um passo atrás. Merecias alguém melhor do que eu. E ainda mereces. Ele começou a afastar-se. Ethan. Ele parou. Estás feliz? Ela perguntou. Ele virou-se novamente e, por um momento, ela viu para além do fato caro e do sorriso ensaiado. Viu a pessoa real por baixo. Não, disse ele calmamente. Sou bem-sucedido, mas não sou feliz. Depois desapareceu na multidão, deixando Nia sozinha junto à janela, com lágrimas que ela se recusou a deixar cair. Depois de a gala terminar e os últimos convidados saírem, Nia ajudou a sua equipa a desmontar o evento. À meia-noite, o salão de festas parecia normal novamente. Mesas vazias, paredes nuas, a magia guardada em caixas. Logan encontrou-a a supervisionar a limpeza. Vai para casa, disse ele gentilmente. A tua equipa pode acabar isto. Devias descansar. Mereceste. Ele sorriu. Além disso, preciso que estejas atenta para a nossa próxima reunião. Tenho mais eventos que quero discutir. Mais eventos? Não pensavas que era uma coisa de uma só vez, pensavas? Os olhos de Logan brilharam. És talentosa, Nia. Quero-te na minha equipa a longo prazo. As palavras aqueceram-na, validaram-na, fizeram toda a noite valer a pena. Obrigada, disse ela. Isso significa tudo. Ela conduziu para casa por ruas vazias, a sua mente a reviver a noite. O olhar no rosto de Ethan quando a viu. O seu pedido de desculpas junto à janela. A forma como ele dissera que não estava feliz. Uma parte dela queria sentir-se satisfeita, vindicada. Ele a magoara, e agora ele também estava a sofrer. Mas na maioria das vezes, ela apenas se sentia cansada. Maya ainda estava acordada quando Nia chegou a casa, a ver um programa de culinária com o volume baixo. Como correu? Ela perguntou. Nia tirou os saltos e desabou no sofá. Ele pediu desculpa. Ethan? Sim. O que disseste? Nada de especial, eu apenas fiquei ali. Nia olhou para o teto. Ele disse que estava assustado, que eu era real, e isso aterrorizou-o. Maya ficou em silêncio por um momento. Acreditas nele? Não sei. Talvez. Nia fechou os olhos. Ele parecia triste, Maya. Mesmo triste. Isso não é problema teu para resolver. Eu sei. Mas enquanto ela estava ali deitada, exausta e confusa, Nia não conseguia afastar a imagem dos olhos de Ethan, quando ele disse que não estava feliz. Não conseguia esquecer a forma como o seu coração tinha gaguejado quando ele pedira desculpa. Tinha trabalhado tanto para seguir em frente, para construir uma vida onde não precisava da validação dele. Então, por que é que vê-lo novamente parecia reabrir uma ferida que ela pensava ter cicatrizado? A manhã de segunda-feira chegou demasiado cedo. Nia sentou-se à sua secretária, tentando focar-se nos e-mails de seguimento da gala. Os patrocinadores queriam contratá-la para outros eventos. Logan já tinha enviado mais 3 propostas de projeto. O seu chefe praticamente dançou até ao seu escritório para a felicitar. Tudo estava perfeito. Então, por que é que ela se sentia tão inquieta? O seu telemóvel vibrou. Um e-mail de um endereço que ela não reconhecia. Assunto: oportunidade de colaboração menina. Carter, ficamos impressionados com o seu trabalho na gala da Fundação Pierce. Estamos a lançar uma nova linha de produtos e precisamos de apoio de marketing para os nossos eventos de lançamento. A sua empresa estaria interessada em discutir uma parceria. Com os melhores cumprimentos, Hale Technologies Nia leu o e-mail 3 vezes. A empresa de Ethan queria trabalhar com ela. Isto era profissional. Apenas negócios. Empresas colaboravam o tempo todo. Mas o timing parecia demasiado conveniente, demasiado deliberado. Ela reencaminhou o e-mail para o seu chefe com uma nota. Interessado?
Este pode ser um contrato significativo. A resposta chegou em minutos. Absolutamente. Agende uma reunião. Nia olhou para o ecrã do computador. Podia dizer que não. Poderia alegar conflito de interesses. Proteger-se de ter de voltar a ver Ethan. Ou poderia provar de uma vez por todas que o tinha superado, que a sua presença já não a afetava. Abriu um novo e-mail e começou a escrever. Estimados Hale Technologies, teremos todo o gosto em discutir esta oportunidade. Gostaríamos de agendar uma reunião preliminar para analisar as vossas necessidades e verificar se somos a parceria ideal. Com os melhores cumprimentos, Nia Carter carregou em enviar antes que pudesse mudar de ideias. Maya apareceu na sua porta 5 minutos depois com café e preocupação. Por que é que estás com a tua cara de quem tomou uma decisão duvidosa? Nia virou o portátil. Maya leu a troca de e-mails e assobiou baixinho. Vais mesmo trabalhar com ele? Vou fazer o meu trabalho, disse Nia com firmeza. Esta é uma boa oportunidade para a minha empresa. Não posso deixar que a história pessoal interfira com o crescimento profissional. Isso é muito maduro da tua parte. Obrigada. Também, és completamente louca. Talvez. Nia pegou no café com gratidão. Mas estou cansada de fugir do passado. Se o vir em reuniões, vejo-o. Se tiver de trabalhar com a empresa dele, trabalho com eles. Não vou deixar Ethan Hale ter poder sobre a minha carreira. Maya levantou a chávena de café. A mesquinhez profissional. Ao seguir em frente, corrigiu Nia, brindaram com as chávenas. Mas quando Nia se virou para o computador, perguntou-se se estava a ser corajosa ou apenas tola. Há 3 anos, Ethan tinha-lhe partido o coração. Agora estava de volta à sua vida, quisesse ela ou não. A questão era, o que faria ela em relação a isso? A sala de reuniões parecia demasiado pequena. Nia chegou 10 minutos mais cedo, precisando de tempo para acalmar os nervos. Organizou os materiais da sua apresentação 2 vezes. Verificou o seu reflexo na janela escura. Lembrou-se de que isto era apenas trabalho. A sua equipa chegou a seguir. 2 colaboradores juniores que não sabiam do seu passado com Ethan. Conversaram sobre o fim de semana, sobre o ótimo café no átrio do edifício, sobre tudo, exceto a tensão que irradiava dos ombros de Nia. Depois ele entrou. Ethan parecia diferente na luz crua da sala de reuniões. Mais real, de alguma forma. A sua gravata estava ligeiramente torta. Carregava pastas a mais, parecia nervoso. Desculpem o atraso. Ele pousou as pastas com um baque. O trânsito estava... Está tudo bem. A voz de Nia soou profissional, fria. Podemos começar? Fizeram as apresentações. Os seus colaboradores apresentaram as suas credenciais. O diretor de marketing dele explicou o lançamento do produto. Um novo software que revolucionaria a segurança de dados. Nia tomou notas e fez perguntas inteligentes. Era tudo muito normal, muito profissional. Exceto pela forma como Ethan a olhava de soslaio, sempre que pensava que ela não estava a ver. A meio da reunião, conectou-se uma videochamada. O rosto de Logan Pierce preencheu o ecrã na parede. Peço desculpa por entrar tarde, disse Logan alegremente. O voo atrasou-se. Como está a correr a apresentação? Muito bem, respondeu Nia. Estamos a discutir o cronograma e o orçamento. Excelente. Ethan, bom revê-lo. Logan sorriu. A equipa de Nia faz um trabalho excepcional. Está em boas mãos. A expressão de Ethan vacilou. Tenho a certeza que sim. O resto da reunião passou rapidamente. Acordaram nos próximos passos, assinaram documentos preliminares e agendaram segmentos. Profissional, limpo, fácil. Enquanto todos arrumavam as coisas, Ethan demorou-se junto à porta. Nia, posso... Enviarei as revisões do contrato por e-mail até quinta-feira, disse ela sem levantar os olhos do seu tablet. Não era isso que eu... Havia mais alguma coisa sobre o projeto? Ele hesitou. Não, nada sobre o projeto. Então, vemo-nos na próxima reunião. Finalmente encontrou os olhos dele. Adeus, Ethan. Ela passou por ele com os seus colaboradores a seguirem-na. No elevador, um deles sussurrou. Sou só eu ou aquilo foi super embaraçoso? Velhos conhecidos. Nia disse com leveza. Às vezes as pessoas têm um passado, mas as suas mãos estavam a tremer. Mesmo horas depois, sentada à sua secretária, ainda conseguia sentir o peso do olhar dele sobre ela. O seu telemóvel vibrou. Maya, como correu? Bem. Profissional. Estás bem? Nia fixou a pergunta. Estava ela bem?
Tinha conseguido passar pela reunião sem se desmoronar, sem chorar, gritar ou perguntar por que é que ele a tinha contactado. Isso contava como bem, certo? Sim, estou bem. Mas tarde naquela noite, sozinha no seu apartamento, ela não tinha tanta certeza. Na manhã seguinte, Nia encontrou flores na sua secretária. Flores caras, orquídeas e lírios arranjados numa jarra de cristal. O cartão dizia: "Obrigado por ter tornado a festa de gala inesquecível. Ansioso pelo nosso próximo projeto. LP Logan." Claro, ela estava a sorrir para o arranjo quando o seu telemóvel tocou. Número desconhecido. É a Nia. É o Ethan. O seu sorriso desapareceu. Como é que arranjaste o meu número pessoal? Está no teu cartão de visita. Lamento, devia ter... O que queres? Silêncio. Depois, queria esclarecer alguns detalhes sobre o contrato. Envia um e-mail para a minha equipa. Nia, por favor, podemos simplesmente conversar? Não sobre trabalho, sobre... Não há nada para conversar. Ela manteve a voz firme. Tu deixaste tudo muito claro há 3 anos, e eu segui em frente. Seguiste? A pergunta foi suave, porque eu não. A honestidade na voz dele fez-lhe o peito doer, mas ela não podia fazer aquilo. Não podia deixá-lo voltar. Isso não é problema meu, disse ela. Adeus, Ethan. Desligou. Fixou as flores de Logan. Sentiu os olhos arderem com lágrimas que se recusava a derramar. Maya apareceu na sua porta. Que lindas flores. Do milionário misterioso? Do Logan. São apenas um agradecimento. Maya entrou e fechou a porta. Por que é que pareces que alguém morreu? O Ethan ligou. Para o meu número pessoal. Isso é assustador. Ele disse que estava no meu cartão de visita. Continua assustador. Maya sentou-se na beira da secretária. O que é que ele queria? Falar. Sobre nós, acho. Nia tocou numa das orquídeas. Disse-lhe que tinha seguido em frente. Bom, Maya. Nia levantou os olhos. Se eu não tiver. Superado, quero dizer. A sua melhor amiga ficou em silêncio por um longo momento. Então precisas de descobrir o que queres. Não o que ele quer. Não o que faz sentido. O que tu realmente queres. Não sei o que quero. Então descobre antes que acabes exatamente onde começaste, com o coração partido e a perguntar-te por que é que não foste suficiente. Maya apertou-lhe o ombro. Mereces alguém que te escolha a ti primeiro, sempre, sem hesitação. Depois de Maya sair, Nia ficou sozinha com as flores e os seus pensamentos confusos. Logan escolhia-a pelo seu trabalho, o seu talento, a sua visão. Ethan tinha outrora escolhido a sua carreira em vez do seu coração. Mas as pessoas podiam mudar, não podiam? Até sexta-feira o escritório estava em alvoroço. Alguém tinha visto fotos da festa de gala, Nia de braço dado com Logan Pierce, ambos a sorrir para as câmaras. É verdade? Perguntou a sua colega Rachel durante o almoço. Estás a namorar com Logan Pierce? Não. Nia picou a sua salada. Estamos a trabalhar juntos. Mas chegaram juntos, e estas flores são uma cortesia profissional. Amiga. Rachel inclinou-se. Logan Pierce não envia flores profissionais. Essas são flores de estou interessado. São flores de obrigado. Mas a dúvida instalou-se. Logan tinha sido amável, atencioso. Tinha-lhe segurado o braço na festa de gala, enviara flores caras, pedira para trabalhar em vários projetos. Estava ela a perder algo? Ou as pessoas viam romance onde não existia nenhum? O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Vi as fotos. Tu e o Pierce. Pareces feliz. E Ethan tinha-lhe enviado uma mensagem para o seu telemóvel pessoal. Somos colegas, ela digitou. Depois apagou. Isso não te diz respeito, ela escreveu. Depois apagou também. Finalmente, para de me contactar. Carregou em enviar. Desligou o telemóvel. Tentou focar-se no trabalho. Mas as palavras de Rachel ecoavam. Logan Pierce não envia flores profissionais. Sábado à tarde, Nia encontrou a sua mãe para um café. Sarah Carter era professora, prática e calorosa, com os mesmos olhos escuros da filha. Pareces cansada, disse a mãe, mexendo o açúcar no seu latte. Semana intensa no trabalho. A festa de gala correu bem? Vi as fotos online. Nia gemeu. Tu também não. O quê? Estavas linda. Aquele homem, Logan Pierce, ele parece ter muito sucesso. Mãe, nós não estamos a namorar. Eu não disse que estavam. Apenas disse que ele parece ter sucesso. Os olhos da mãe dela brilharam.
Muito bonito também. Isto não está a acontecer. O que não está a acontecer? A mãe dela esticou-se pela mesa. Filha, fala comigo. Algo te está a incomodar. Nia queria fingir que estava tudo bem, mas esta era a sua mãe, a mulher que a tinha amparado em cada desgosto, cada desilusão, cada momento de dúvida. O Ethan está de volta, disse ela baixinho. A expressão da mãe endureceu. De volta como? A empresa dele contratou a minha. Tenho de trabalhar com ele. Mas ninguém pode tratar disso. Não vou deixá-lo afastar-me de uma boa oportunidade. Nia envolveu as mãos à volta da sua chávena de café. Mas vê-lo novamente. É mais difícil do que pensei. Pediu-te desculpa? Sim. Acreditas nele? Essa era a questão, não era? Nia pensou no rosto de Ethan na festa de gala, na forma como ele dissera que não estava feliz, na voz dele ao telefone. Eu não segui em frente. Acho que ele fala a sério, disse ela finalmente. Mas não sei se isso importa. Ele ainda me magoou. Ainda escolheu a imagem dele sobre a nossa relação. As pessoas podem mudar, a sua mãe disse gentilmente, mas tem de prová-lo. As palavras são fáceis, filha. São as ações que contam. E se ele provar? E se ele for diferente agora? Então terás uma escolha a fazer. A mãe apertou-lhe a mão. Mas não a faças porque estás sozinha, ou porque te lembras do que tiveste. Faz a escolha porque vês o que poderias ter. Há uma grande diferença. Terminaram o café falando de coisas mais leves. Os alunos da mãe, o último desastre amoroso da Maia, planos para as festas. Mas enquanto Nia voltava para casa, as palavras da mãe ficaram com ela. As palavras são fáceis, são as ações que contam. Domingo de manhã, Nia foi correr junto à beira-rio. O ar estava frio, mas o sol brilhava. Precisava de limpar a cabeça, pôr em ordem a confusão em que a sua vida se tinha tornado. Estava a fazer alongamentos junto à água quando alguém a chamou pelo nome. Nia? Ela virou-se. Ethan estava a 6 metros de distância, com roupa de corrida, parecendo tão surpreendido quanto ela. Estás a seguir-me? As palavras saíram mais afiadas do que pretendia. O quê? Não. Corro aqui todos os domingos. Ele ficou onde estava, sem se aproximar. Corro aqui há anos. Ótimo. Até a sua pista de corrida favorita não estava a salvo do seu passado. Está bem. Ela pegou na garrafa de água. Eu estava de saída. Espera. Ele deu alguns passos à frente. Por favor, podemos simplesmente conversar como pessoas normais? Não somos pessoas normais. Somos ex-namorados que têm de trabalhar juntos. Somos também 2 adultos que costumávamos importar-nos um com o outro. A voz dele era gentil. Não estou a pedir nada. Apenas 5 minutos. Por favor. Nia queria dizer não. Queria afastar-se e proteger-se. Mas algo nos olhos dele fê-la hesitar. Parecia cansado, vulnerável, genuíno. 5 minutos, disse ela. Caminharam pelo trilho em silêncio no início. O rio estendia-se ao lado deles, escuro e interminável. Pensei no que te dizer durante 3 anos, Ethan começou. Ensaiei discursos inteiros. Mas agora que estás aqui, não sei por onde começar. Experimenta pelo início. Ele assentiu lentamente. Quando nos conhecemos, eu estava a começar a ter sucesso. A empresa crescia. Estava a ser reconhecido. E tu eras esta pessoa brilhante e genuína que me via apenas como Ethan. Não Ethan, a estrela tecnológica em ascensão. Apenas eu. Eu lembro-me. Assustou-me, porque quanto mais sucesso tinha, mais me sentia como um impostor, como se estivesse a desempenhar um papel. Ele apanhou uma pedra e atirou-a em direção à água. E tu continuavas a ver o meu eu verdadeiro. Continuavas à espera que eu fosse essa pessoa. Parecia demasiada pressão. Então acabaste tudo. Então convenci-me de que me irias atrasar, que precisava de alguém que se encaixasse melhor na imagem. Ele riu amargamente. Meu Deus, eu fui estúpido. Nia parou de andar. Tu magoaste-me muito, Ethan. Eu sei. Fizeste-me sentir pequena, indigna, como se o problema fosse eu. A sua voz tremeu. Tu entendes o que isso me fez? Quanto tempo demorei a acreditar que eu era suficiente? Entendo agora. Ele virou-se para encará-la. E lamento imenso. Tu sempre foste suficiente. Mais do que suficiente. Eu é que não era. A sinceridade na voz dele quebrou algo no seu peito. Ela tinha imaginado esta conversa tantas vezes. Nas suas fantasias, ela era fria e intocável. Na realidade, ela estava apenas cansada.
Por que agora? Perguntou ela. Por que contactaste a minha empresa? Por que apareceste na minha corrida? Eu não apareci na tua corrida, aquilo foi mesmo coincidência. Ele conseguiu um pequeno sorriso. Mas contactar a tua empresa? Isso foi deliberado. Queria uma razão para te ver novamente. Precisava de saber se o que estava a sentir era real ou apenas nostalgia. E é real. Ele deu um passo mais perto. Ver-te na festa de gala, ver-te a trabalhar, ouvir-te falar, isso lembrou-me porque me apaixonei por ti em primeiro lugar. És brilhante, Nia, forte, genuína, tudo o que eu fingia que não precisava. O seu coração palpitou. Era isto que ela queria ter ouvido há 3 anos. Mas agora, eu não consigo fazer isto, disse ela. Não te posso perdoar só porque estás pronto para pedir desculpa. Não é assim que funciona. Não estou a pedir perdão. Não ainda. Os olhos dele buscaram os dela. Estou a pedir uma oportunidade. Para te mostrar que mudei. Para provar que não sou o mesmo tipo que teve demasiado medo de te escolher. Como sei que não me vais magoar de novo? Não sabes. A honestidade surpreendeu-a. Mas estou a pedir-te que me deixes tentar. Sem pressão, sem expectativas. Apenas deixa-me mostrar-te. Nia queria dizer não. Queria proteger o seu coração. Mas ela também queria acreditar que as pessoas podiam mudar. Que segundas oportunidades podiam levar a algo melhor. Preciso de tempo, disse ela finalmente. Toma o tempo que precisares. E preciso que o proves, não com palavras, com ações. Vou provar. Ele sorriu, e pela primeira vez em anos parecia genuíno. Obrigado, Nia, por sequer considerares. Caminharam juntos de volta para o estacionamento. O silêncio entre eles sentia-se diferente agora. Menos afiado, mais possibilidade do que dor. Enquanto se separavam, Ethan chamou. À mesma hora na próxima semana? Prometo que não é perseguição. Este é mesmo o meu percurso habitual. Apesar de tudo, Nia riu. Veremos. A segunda-feira trouxe uma nova crise. O seu telemóvel não parava de vibrar. E-mails, mensagens, chamadas de números que ela não reconhecia. Finalmente ela atendeu. Alô? Doutora Carter, aqui é a Tracy Chen das Crônicas Mundanas de Lisboa. Estamos a preparar uma notícia sobre a senhora e Logan Pierce. Gostaria de fazer algum comentário? Comentário sobre o quê? A sua relação. As nossas fontes dizem que têm passado um tempo significativo juntos. Somos colegas. Então está a negar o romance. Não há nada para negar porque não há romance. A voz de Nia era afiada. Trabalhamos juntos. É só isso. Mas as fotos da festa de gala foram tiradas num evento de trabalho. Adeus. Ela desligou. Mais 3 repórteres ligaram na hora seguinte. Maia mostrou-lhe os sites de mexericos que já estavam a publicar notícias. Mulher misteriosa conquista coração de milionário. E quem é a nova namorada de Logan Pierce? Isto é insano, disse Nia, a percorrer artigo após artigo. Cada um apresentava fotos da festa de gala, analisava o seu vestido, especulava sobre a sua vida. O seu telemóvel tocou novamente. Desta vez, era Logan. Nia, lamento muito. Acabei de ver os artigos. Não é culpa sua. Na verdade, é um pouco. Eu devia tê-la avisado sobre as câmaras, sobre como as pessoas especulam. Ele soava genuinamente angustiado. Vou pedir à minha equipa de relações públicas para emitir um comunicado. A dizer o quê? A verdade. Que estamos a trabalhar juntos. Que a senhora é uma profissional talentosa que respeito e valorizo. Depois de desligarem, Nia sentiu-se um pouco melhor, mas o estrago estava feito. Ao meio-dia tinha recebido mensagens de velhos amigos, parentes distantes, até do seu orientador escolar do liceu, todos a felicitá-la por ter pescado um milionário. E do Ethan. Sei que disseste que não era verdade, mas se for eu entendo. Só queria que soubesses. Ela não respondeu. Não conseguia descobrir o que dizer. Naquela noite, foi jantar com Logan para discutir o próximo projeto. Escolheram um restaurante tranquilo, nada luxuoso. Apenas 2 profissionais a falar de negócios. Mas os paparazzi encontraram-nos na mesma. Nia não reparou nas câmaras. Estava demasiado focada nas ideias de Logan para uma série de angariações de fundos educacionais. Mas os fotógrafos repararam nela a rir das piadas dele, a inclinar-se para ouvir melhor, a tocar-lhe no braço quando fazia uma observação. Na manhã seguinte, as fotos estavam por todo o lado. Caça-fortunas ou amor verdadeiro, gritava uma manchete. Ela usou Pierce para provocar ciúmes ao ex. Afirmava outra.
apresentando fotos lado a lado dela com Logan e dela com Ethan de há 3 anos. Nia ligou a dizer que estava doente. Não conseguia encarar o escritório, os olhares de pena, as conversas sussurradas. Maya apareceu com gelado e fúria. Isto é lixo sexista, anunciou ela, empurrando uma colher para a mão de Nia. És bem-sucedida e bonita. Não vá ela jantar com um homem sem que as pessoas presumam que o está a usar. Há 3 clientes cancelaram reuniões, disse Nia entorpecida. Disseram que queriam evitar o drama. São idiotas. Vais conseguir clientes melhores. E se isto arruinar tudo? E se... O seu telemóvel tocou. Ethan. Ela quase não atendeu, mas algo a fez pegar no telemóvel. Vi os artigos, disse ele sem preâmbulos. Os tabloides estão a fazer-te em pedaços. Estou ciente. Posso resolver isto. Como? Vou emitir um comunicado. Esclarecer que és uma profissional respeitada. Que qualquer um que sugira o contrário está fora de lugar. Por que farias isso? A voz dela estava oca. Mal nos estamos a falar. Porque é a coisa certa a fazer. Porque não mereces isto. Ele fez uma pausa. E porque estou a tentar mostrar-te que mudei. Mas ele não emitiu o comunicado. Não publicamente. Nia descobriu 2 dias depois através de Tessa, colega de trabalho de Ethan. Encontraram-se numa cafetaria. Posso sentar-me? Perguntou Tessa. Nia encolheu os ombros. País livre. Tessa sentou-se fitando-a com um olhar sério. O Ethan tem andado um desastre desde a festa de gala. Isso não é problema meu. Eu sei, mas achei que devia saber uma coisa. Tessa inclinou-se. Na semana passada, numa reunião com investidores, alguém fez uma piada sobre ela ser uma caça-fortunas. Ethan calou-o de imediato. Defendeu-a. Disse que era uma das profissionais mais talentosas com quem já tinha trabalhado. Ele disse-me que ia emitir um comunicado. Nunca o fez. Porque o conselho de administração dele disse que prejudicaria a imagem da empresa. Associar a Realtek ao drama dos tabloides. Os olhos de Tessa eram gentis. Ele tem andado a lutar com eles a semana toda, a tentar que o deixassem dizer algo publicamente. O peito de Nia apertou. Por que me estás a contar isto? Porque trabalho com o Ethan há 2 anos e nunca o vi lutar por nada da forma como ele está a lutar para proteger a tua reputação. Tessa levantou-se. Não sei o que aconteceu entre vocês os dois, mas seja o que for, ele está a tentar corrigi-lo. Depois de Tessa sair, Nia sentou-se com o seu café e o seu coração confuso. As palavras são fáceis, são as ações que contam. Ethan não tinha feito uma declaração pública. Não a tinha resgatado dramaticamente dos tabloides, mas tinha-a defendido em privado. Lutou com o conselho de administração dele. Tentou fazer a coisa certa, mesmo quando isso lhe custava. Talvez isso importasse mais. Sexta-feira à noite, Nia foi ao apartamento da Maya para a sua noite habitual do vinho, mas em vez da sua melhor amiga, encontrou Maya com um plano. Vamos sair, anunciou Maya. Pareço um trapo. Pareces triste. Há uma diferença. Maya puxou-a para o quarto. Veste algo bonito. Vamos àquele novo clube de jazz no centro. Não quero. Não me importa o que queres. Precisas de música, pessoas e vida. Estiveste escondida durante dias. 30 minutos depois, Nia encontrou-se num clube fumarento com música ao vivo e bons copos. A banda tocava algo lento e bluesy. As pessoas balançavam na pequena pista de dança. Sentia-se bem, normal, como se talvez a vida continuasse apesar dos tabloides, do desgosto e da confusão. Vês? Disse Maya, bebericando o seu martini. Isto é melhor do que andar a lamuriar-me. Não estava a lamuriar-me. Estavas absolutamente a lamuriar-te. Riram. Pediram mais uma rodada. Deixaram a música envolvê-las. Depois Nia sentiu alguém a observá-la. Ela virou-se. Ethan estava ao balcão, parecendo tão surpreendido quanto ela. Só pode estar a brincar, Maya murmurou. Mas Ethan não se aproximou, não interrompeu. Apenas levantou ligeiramente o copo, um reconhecimento, e virou-se para o seu próprio grupo. Isso foi estranho, disse Maya. Sim. Estás bem? Acho que sim. E estranhamente estava. Ver Ethan não a magoava como antes. Não a fazia querer fugir, chorar ou gritar. Apenas a lembrava que a vida era complicada, que as pessoas eram complicadas, que por vezes o passado e o presente se entrelaçavam de formas imprevisíveis. Mais tarde, naquela noite, enquanto Maya as levava para casa, o telemóvel de Nia vibrou.
Não te segui até ao clube. Os meus colegas é que o escolheram, mas foi bom ver-te sorrir. E ela fixou o texto. Depois, sem pensar duas vezes, respondeu: foi bom sorrir. Pequenos passos. Talvez fosse tudo o que podia oferecer naquele momento, mas era alguma coisa. A semana seguinte passou num ritmo estranho. Nia dedicou-se de corpo e alma ao trabalho. Os projetos de Logan mantinham-na ocupada. A sua reputação recuperava lentamente à medida que as histórias dos tabloides foram perdendo força. A vida avançava, mas Ethan continuava a aparecer. Não de forma óbvia, nem dramaticamente. Apenas lá. Enviava-lhe e-mails de trabalho que eram profissionais, mas gentis. Fazia perguntas genuínas sobre as suas ideias. Incluía a sua equipa em reuniões onde poderiam ter sido excluídos. Uma manhã, chegou ao escritório e encontrou uma caixa na sua secretária. Lá dentro havia uma coleção de revistas de marketing, não aleatórias, mas edições específicas que ela tinha mencionado querer ler há meses, numa reunião com um cliente. O bilhete dizia simplesmente: pensei que estas pudessem ajudar na campanha Pierce. Ah, isso é mesmo atencioso, admitiu Maya quando Nia lhe mostrou. Eu sei, é isso que me confunde. Outro dia, Nia estava presa numa reunião que se arrastou. Ela tinha mencionado à assistente de Ethan que tinha outro compromisso do outro lado da cidade imediatamente a seguir. Quando a reunião finalmente terminou, correu para o elevador e encontrou um carro à espera lá embaixo. O Sr. Hale arranjou-o, disse o motorista, para garantir que chegava à sua próxima reunião a horas. Pequenos gestos, ações discretas, nada vistoso ou público, apenas gentileza consistente. Ele está a conquistar-te, observou Maya durante o jantar. Lenta, mas seguramente. Isso é mal? Não sei. Maya enrolou a massa no garfo. Ele está a fazer isto porque mudou genuinamente? Ou porque quer alguma coisa? Essa era a pergunta que mantinha Nia acordada à noite. Ela queria acreditar que Ethan era diferente, mas acreditar significava arriscar o seu coração novamente. 3 semanas depois da gala, Tessa convidou Nia para almoçar. Tinham trocado mensagens ocasionais desde o encontro no café. Tessa era divertida e direta, o tipo de pessoa que dizia o que pensava. Encontraram-se numa sanduicharia perto do escritório de Tessa. Tenho uma confissão, disse Tessa, mergulhando no seu clube de peru. Este não é apenas um almoço amigável. O Ethan tem estado diferente ultimamente, mais calado, mais atencioso. Tessa limpou a mostarda dos dedos. Ele defendeu-te novamente ontem, numa reunião de conselho de administração. O estômago de Nia deu um nó. O que aconteceu? Um dos investidores levantou o contrato Pierce. Sugeriu que talvez devêssemos desistir por causa da situação dos tabloides. Disse que nos fazia parecer mal. Os olhos de Tessa brilharam. Ethan disse-lhe que julgar um profissional por mexericos em vez do seu trabalho era exatamente o tipo de pensamento que impedia as empresas de progredir. Depois ameaçou demitir-se se cancelassem o contrato. Ele o quê? Ameaçou demitir-se. Tessa sorriu. Foi, na verdade, bastante corajoso. A sala ficou em silêncio. O investidor recuou imediatamente. Nia não conseguia falar. Ethan tinha arriscado a sua posição. Por ela. Por que me estás a contar isto? Perguntou finalmente. Porque ele não o fará. Ele pensa que grandes gestos o fazem parecer que está a atuar. Tessa inclinou-se para a frente. Mas mereces saber. O que quer que tenha acontecido entre vocês, ele está a tentar consertar. Não com palavras, com ações. Depois do almoço, Nia andou sem destino pela cidade. A sua mente fervilhava de perguntas. Ethan estava a provar-se, consistentemente, discretamente, exatamente da forma que a mãe lhe dissera ser a mais importante. Então, por que continuava com medo? Naquela noite, encontrou-se com Logan para um café. Ele tinha se tornado um amigo nas últimas semanas. Alguém com quem podia falar sem julgamentos. Pareces preocupada, disse ele, mexendo o açúcar no seu expresso. Só a pensar. No Ethan Hale, Nia levantou a cabeça num sobressalto. Como é que tu... Sou observador. E vi como ele te olhou na gala. Logan sorriu gentilmente. Além disso, Tessa Grant é uma terrível mexeriqueira. Ela mencionou que vocês os dois têm um passado. Temos. Um passado complicado. A maioria das coisas que valem a pena são complicadas. Logan recostou-se. Posso oferecer um conselho não solicitado? Por favor.
Conheço homens como o Ethan, bem-sucedidos, orgulhosos, aterrorizados em serem vulneráveis. Constroem muros e chamam-lhe ambição. Ele fez uma pausa. Mas de vez em quando, aparece alguém que os faz querer derrubar esses muros. Isso é raro e assustador. Tu achas que ele mudou? Acho que ele está a tentar. Se vai ter sucesso, depende se consegue manter isso. A mudança é difícil. Exige uma escolha diária, não um grande momento. Os olhos de Logan eram gentis. A questão é, estás disposta a vê-lo tentar? Ou o risco é demasiado grande? Nia não tinha resposta. Naquela noite, deitou-se na cama a olhar para o teto. O telemóvel estava na mesa de cabeceira, em silêncio. Uma parte dela queria que Ethan ligasse, que insistisse mais, que tornasse a escolha fácil. Mas ele não o fez. Respeitou o seu espaço, deixou-a respirar, deu-lhe tempo. Talvez isso fosse um gesto por si só. O ponto de ruptura chegou numa quinta-feira chuvosa. Nia estava na sua secretária quando o telemóvel se inundou de notificações. Outro artigo. Mais uma história de tabloide. Mas esta era pior. A manchete dizia: executiva de marketing usa milionário e ex para subir na vida. O ascenso calculista de Nia Carter. O artigo era cruel. Alegava que ela tinha deliberadamente reatado com Ethan para conseguir os negócios da empresa dele, que estava a usar Logan para fazer contactos, que cada sucesso profissional que ela tinha conquistado era na verdade manipulação. Citava fontes anônimas da sua empresa. Dizia que os seus colegas questionavam a sua ética. Sugeria que toda a sua carreira tinha sido construída usando homens. Nia leu-o 2 vezes com as mãos a tremer. Depois viu clientes começarem a desistir, reuniões canceladas, e-mails sem resposta. Ao meio-dia, o chefe chamou-a ao seu escritório. Nia, precisamos de falar. Ela sentou-se, dormente. Estes artigos estão a prejudicar a reputação da empresa. Ele parecia desconfortável. Sei que não são verdade, mas a percepção importa no nosso negócio. O que está a dizer? Estou a dizer que talvez devesses tirar uns dias, deixar as coisas acalmarem. Está a suspender-me? Estou a dar-te espaço para lidares com a tua situação pessoal sem que isso afete os nossos outros clientes. A sua voz era gentil, mas firme. É temporário, apenas até que o mexerico acabe. Nia saiu do edifício atordoada. A chuva encharcou-lhe o casaco. Andou sem direção, sem propósito. Apenas andou. O telemóvel tocou. Ethan. Ela atendeu sem pensar. O quê? Nia, acabei de ver o artigo. Estás bem? Não, não estou bem. Acabei de ser suspensa do meu emprego por causa de lixo de tabloide. O quê? Eles não podem? Podem. E fizeram. Ela parou de andar. A chuva escorria pelo seu rosto, misturando-se com as lágrimas. É isto que acontece, Ethan. É isto que me custa estar associada a ti. A minha reputação. A minha carreira, tudo o que construí. Deixa-me resolver, vou emitir um comunicado agora mesmo. Eu vou... Vais o quê? Arriscar a imagem da tua empresa? O teu conselho de administração nunca permitirá isso. As palavras saíram amargas. Tu preocupas-te mais em ser admirado do que em ser honesto. É isso que tu és. Isso não é justo, não é? Nia riu, mas soou quebrado. Há 3 anos, escolheste a tua imagem em vez de mim. E agora, estás a fazer a mesma coisa. A ajudar-me em privado, mas nunca em público. Porque ainda tens medo do que as pessoas vão pensar. Nia, não aguento mais isto. Ela estava a chorar agora, a chorar de verdade. Pensei que talvez tivesses mudado, mas não mudaste. Ainda és o mesmo tipo que se preocupa mais com a sua reputação do que em fazer o que é certo. Isso não é verdade. Então prova. Levanta-te. Publicamente. Escolhe-me em vez da tua imagem. A sua voz falhou, mas ambos sabemos que não o farás. Ela desligou. Apagou o telemóvel. Ficou na chuva e deixou-se desabar. Nia foi ao apartamento de Maya. Apareceu encharcada e a soluçar. A sua melhor amiga não fez perguntas. Apenas a puxou para dentro, envolveu-a em cobertores e abraçou-a enquanto ela chorava. Sou tão estúpida, disse Nia quando finalmente conseguiu falar. Deixei-o voltar. Pensei que ele era diferente. Não és estúpida, és esperançosa. Há uma diferença. Maya acariciou-lhe o cabelo. Mas talvez a esperança não seja suficiente desta vez. Ele nunca me escolherá, não de verdade. A imagem dele importa demasiado. Então, essa é a perda dele, não a tua. Mas parecia a sua perda.
o seu emprego, a sua reputação, o seu coração. Tudo se foi porque ela se atreveu a acreditar em segundas chances. Na manhã seguinte, Nia acordou com 73 chamadas perdidas, a maioria de números que não reconhecia, algumas de Logan, uma da sua mãe e 15 de Ethan. Ela ignorou-as todas. Passou o dia no apartamento de Maya, a ver programas banais na televisão e a comer gelado, a tentar descobrir como reconstruir a sua vida. De novo, por volta das 3, a campainha de Maya tocou. Se for o Ethan, não estou em casa, disse Nia. Maya espreitou pelo olho mágico. Não é o Ethan. Ela abriu a porta. Logan Pierce estava no corredor com um ar preocupado. Peço desculpa pela intrusão, disse ele. Mas não estavas a atender o telemóvel e fiquei preocupado. Estou bem, mentiu Nia. Não estás. Posso entrar? Maya afastou-se. Logan entrou trazendo consigo um ar de calma autoridade. Li os artigos, disse ele, sentando-se em frente a Nia. São mentiras. Tudo. Não importa. As pessoas acreditam. Então, fazemo-las acreditar na verdade. Logan inclinou-se para a frente. Vou dar uma conferência de imprensa amanhã. Vou esclarecer as coisas sobre a nossa relação profissional, sobre a tua integridade e talento. Logan, tu não tens de... Sim, tenho, porque o que te estão a fazer é errado, e não vou ficar de braços cruzados enquanto uma profissional talentosa é destroçada por mexericos. A sua voz era firme. Tu só tens feito um trabalho excelente. Isso merece ser reconhecido. Depois de Logan sair, Nia sentiu-se um pouco melhor. Pelo menos alguém estava disposto a lutar por ela publicamente. Mas ela não podia deixar de notar quem não estava. Naquela noite, o telemóvel tocou de novo. Ethan. Ela quase não atendeu, mas algo a fez pegar. O quê? A sua voz estava monótona. Preciso de te ver, por favor. Por quê? Porque tenho algo a dizer, e preciso de o dizer pessoalmente. Ele parecia diferente, urgente. Por favor, Nia, dá-me 10 minutos. Ela quase disse não, quase se protegeu mais uma vez, mas a curiosidade venceu. Está bem, 10 minutos, no apartamento da Maya. Ela deu-lhe a morada e desligou. Maya levantou as sobrancelhas. Tens a certeza disto? Não, mas preciso de um desfecho, de uma forma ou de outra. 20 minutos depois, Ethan estava à porta. Parecia péssimo, como se não tivesse dormido. O cabelo estava despenteado. A gravata tinha desaparecido. Parecia mais real do que alguma vez o vira. Obrigado por me teres recebido, disse ele. Maya apontou-lhe o dedo. Tens 10 minutos, depois sou eu que te ponho cá fora. Sentaram-se na sala de Maya, incomodados, tensos. Nia esperou. Tu tinhas razão, disse Ethan finalmente. Ontem ao telefone. Tudo o que disseste estava certo. Está bem. Estive a ajudar-te em privado, mas a manter-me em silêncio publicamente, porque estava com medo. Medo do que o meu conselho pensaria, do que os investidores diriam, de como isso afetaria a minha imagem. Ele passou as mãos pelo cabelo. Fui um cobarde. Então o que mudou? Passei a noite a pensar no que importa, no que realmente importa. Ele olhou-a diretamente, e percebi que perder a minha empresa doeria, mas perder-te de verdade, iria destruir-me. O peito de Nia apertou-se. O que estás a dizer? Estou a dizer que cancelei o meu discurso principal na Cimeira de Tecnologia de amanhã, o maior evento do meu ano. Cancelei-o para vir aqui. Ele tirou o telemóvel e mostrou-lhe um e-mail, e disse ao meu conselho que, se não me deixarem emitir um comunicado público a defender-te, demito-me. Ela fixou o e-mail. Leu-o 2 vezes. Desistirias da tua empresa? Por ti? Sim. A sua voz estava firme. Porque tu és mais importante do que qualquer empresa, qualquer imagem, qualquer reputação. Tu és real, Nia. Tu fazes-me querer ser real também. Palavras são fáceis, Ethan. Eu sei. É por isso que não estou apenas a dizer. Ele levantou-se. Amanhã vou dar uma conferência de imprensa, antes da do Logan. Vou contar a todos a verdade sobre as histórias dos tabloides, sobre a nossa relação, sobre por que és uma das pessoas mais talentosas com quem já trabalhei. Ele olhou para ela com franca honestidade. E não me importa o que me custe, tu vales a pena. Nia não conseguia falar. Era isso que ela queria, o que ela tinha pedido. Apoio público, escolhê-la em vez da sua imagem. Não estou a pedir outra chance, continuou Ethan. Sei que não mereço uma, só preciso que saibas que tinhas razão sobre mim.
Eu fui um cobarde, mas estou a tentar ser corajoso agora, mesmo que seja tarde demais. Ele virou-se para sair. Ethan, ele parou. Obrigada. As palavras saíram suaves. Por finalmente me teres escolhido. Ele acenou com a cabeça. Sorriu tristemente. Devia ter te escolhido há 3 anos, todos os dias desde então. Mas pelo menos posso fazê-lo agora. Depois de ele sair, Nia sentou-se em silêncio. Maya veio e sentou-se ao seu lado. Isso foi intenso, disse Maya. Sim. Acreditas nele? Acho que sim. Nia limpou os olhos. Ele está a arriscar tudo, a sua carreira, a sua reputação, tudo o que valorizava mais do que eu. Então o que vais fazer? Nia pensou no conselho da mãe, na sabedoria de Logan. Em 3 anos de desgosto e crescimento. Vou esperar para ver, disse finalmente. Palavras são fáceis. Amanhã, verei se as suas ações correspondem. Na manhã seguinte, Nia acordou com outra explosão de notificações, mas desta vez eram diferentes. Ethan tinha dado a sua conferência de imprensa às 7 da manhã, antes do ciclo de notícias começar, antes que alguém o pudesse parar. Ela puxou o vídeo com as mãos a tremer. Ethan estava num púlpito, os flashes das câmaras a disparar, parecendo nervoso, mas determinado. Estou aqui para abordar os rumores sobre Nia Carter, começou ele. Os tabloides pintaram-na como uma oportunista, uma manipuladora, alguém que usa relações profissionais para ganho pessoal. Cada palavra disso é falsa. Ele respirou fundo. Nia Carter é uma das profissionais de marketing mais talentosas de Chicago. O seu trabalho fala por si. A gala da Fundação Pierce foi uma obra-prima. As suas ideias para o nosso lançamento tecnológico são brilhantes. Ela conquistou todas as oportunidades que recebeu através de habilidade, dedicação e integridade. Os olhos de Nia encheram-se de lágrimas. A verdade é que eu e a Nia namoramos há anos. Terminei essa relação porque era jovem e estúpido e pensava que a minha carreira importava mais do que o amor. Estava errado. Ela seguiu em frente. Construiu uma carreira incrível. Tornou-se a pessoa que sempre esteve destinada a ser. A sua voz tornou-se mais forte. Quando a vi novamente na gala, percebi o que tinha perdido. Tenho tentado reconectar-me com ela. Não profissionalmente, mas pessoalmente, porque ainda estou apaixonado por ela. Nunca deixei de estar. Suspiros dos repórteres. As câmaras disparavam mais rápido, mas Nia não tem sido nada além de profissional. Ela manteve os limites, manteve a ética, fez o seu trabalho de forma brilhante, enquanto eu tentava reconquistar a sua confiança. Ele olhou diretamente para a câmara. A única pessoa a usar relações profissionais de forma inadequada fui eu. E lamento. A ela. A todos os que assistem. Deixei o meu orgulho e o medo controlarem-me por tempo demais. Ele fez uma pausa. Estou aqui porque o amor não é sobre níveis. Não é sobre quem se encaixa na imagem de quem. É sobre coragem. A coragem de ser real, de ser vulnerável, de escolher alguém todos os dias mesmo quando é difícil. A sua voz falhou ligeiramente. Nia ensinou-me isso e estou finalmente a aprender. Ele aceitou perguntas. Respondeu honestamente. Admitiu os seus erros. Defendeu o caráter de Nia repetidamente. Era tudo o que ela pedira e mais. Maya entrou na sala com os olhos arregalados. Viste? Estou a ver. Miúda. Aquele homem acabou de destruir a sua imagem inteira por ti. Eu sei. O telemóvel de Nia tocou. Logan. Viste a conferência de imprensa? Perguntou ele. Estou a ver agora. Ele ama-te. Ama-te de verdade. A voz de Logan era calorosa. Isso é raro, Nia. Amor verdadeiro. O tipo que custa algo. Depois de desligarem, Nia sentou-se com o telemóvel nas mãos. O vídeo terminou. Os comentários começaram a inundar. A maioria era de apoio. Elogiavam a honestidade de Ethan. Defendiam Nia. Criticavam os tabloides. O seu telemóvel profissional vibrou. O seu chefe. Nia, precisamos de ti de volta. Imediatamente, podes vir esta tarde? O que mudou? Tudo. A Pierce Industries acabou de duplicar o contrato e 3 novos grandes clientes ligaram a pedir especificamente por ti. Ele parecia quase embaraçado. Cometemos um erro. Lamentamos. Ela desligou e olhou para Maya. O que vais fazer? Perguntou Maya. Nia pensou no rosto de Ethan naquele vídeo. A vulnerabilidade, a honestidade, o sacrifício público. Vou vê-lo, disse ela. Agora mesmo.
Maya sorriu. Finalmente. O edifício do escritório de Ethan estava cheio de repórteres. Nia esgueirou-se pela entrada lateral, apanhou o elevador para o andar dele. O coração batia-lhe descontroladamente durante todo o percurso. A sua assistente pareceu surpreendida ao vê-la. Sra. Carter, ele está... Eu sei onde ele está. Ela caminhou até ao escritório dele. Bateu uma vez. Entrou sem esperar. Ethan estava junto à janela, a olhar para a cidade. Virou-se quando ela entrou, os olhos arregalados. Nia. Olá. Ficaram a olhar um para o outro, tanto para dizer, sem ideia de por onde começar. Vi a conferência de imprensa, disse finalmente. Disse cada palavra a sério. Eu sei. Ela deu um passo mais perto. Tu escolheste-me. Publicamente. Completamente. Devia tê-lo feito há anos. Sim, devias. Mais um passo. Mas fizeste-o agora, quando mais importava, quando mais custou. Ele não se mexeu. Apenas a observou. À espera. A minha mãe disse-me que as palavras são fáceis, continuou Nia, que as ações são o que contam. E tu finalmente me mostraste, com ações, com sacrifício, com coragem. Isso significa que te vejo a tentar de verdade. E isso importa. Ela parou mesmo à frente dele. Mas preciso que entendas algo. Eu não sou a rapariga que deixaste para trás. Eu cresci, mudei, construí uma vida da qual me orgulho. Eu sei. Se fizermos isto, se tentarmos de novo, tem de ser como iguais, verdadeiros iguais. Não mais esconder, não mais proteger a tua imagem à minha custa, não mais escolher o orgulho em vez do amor. Eu prometo. A sua voz estava rouca de emoção. Tu és a minha igual. Sempre foste. Eu estava apenas demasiado cego para ver. E se o teu conselho não gostar? Se os investidores desistirem? Se as pessoas te julgarem? Então que me julguem. Não me importa mais. Ele estendeu a mão para a dela, hesitante. Passei 3 anos a ser admirado por pessoas que na verdade não me conhecem. Não quero mais isso. Quero ser conhecido, realmente conhecido por ti. Nia sentiu as lágrimas escorrerem pelas bochechas. Era isto que ela precisava. Não perfeição, não grandes gestos, apenas honestidade, consistência, mudança real. Não posso prometer que será fácil, sussurrou ela. Ainda estou magoada, ainda com medo. Eu sei, e passarei todos os dias a reconquistar a tua confiança. Leve o tempo que levar. E se levar para sempre? Então passarei para sempre a provar que valho a pena. Ela sorriu apesar das lágrimas. Isso foi cafona. Eu sei, mas disse a sério. Ele sorriu de volta, esperançoso e hesitante e real. Está bem, disse ela suavemente. Está bem? Está bem. Vamos tentar. Lentamente. Com cuidado. Mas vamos tentar. A esperança nos olhos dele quase lhe partiu o coração. A sério? A sério. Ela apertou a mão dele. Mas, Ethan, se me magoares de novo, não vou. Prometo. Juro. Ele puxou-a para perto e ela deixou-o. Deixou-se recostar no seu calor. Amo-te, Nia. Nunca deixei de te amar. E vou prová-lo todos os dias. Ela afastou-se para olhá-lo. Ainda não cheguei lá. A parte do amor. Preciso de tempo. Leva todo o tempo que precisares. Não vou a lado nenhum. Ficaram ali, de mãos dadas, dando os primeiros passos frágeis para algo novo. Algo melhor. Algo construído na verdade em vez da imagem. Na coragem em vez do medo. Não era perfeito. Não estava resolvido. Mas era real. E real era o suficiente para começar. Os dias após a conferência de imprensa de Ethan foram estranhos. Estranhos, mas bons. O telemóvel de Nia não parava de vibrar com mensagens de apoio. Antigos colegas contactaram para pedir desculpa. Novos clientes queriam trabalhar com ela. O seu chefe deu-lhe um aumento e um pedido de desculpa público na reunião da empresa. Tu és uma estrela, disse ele. Devíamos ter te apoiado desde o início. Mas a melhor parte. Os tabloides seguiram para outros alvos. A sua vida voltou a ser dela. Ethan manteve a distância. Deu-lhe espaço. Não forçou. Mas aparecia de pequenas formas. O café aparecia na sua secretária todas as manhãs, sempre exatamente como ela gostava. 2 natas, um açúcar. A chávena tinha um pequeno bilhete. Tenha um ótimo dia. E quando o carro dela não pegou numa manhã chuvosa, um mecânico apareceu no seu apartamento. Já está pago, disse ele. O Sr. Hale ligou.
Flores chegavam ao seu escritório todas as sextas-feiras. Não orquídeas caras como as que Logan enviava para negócios. Apenas margaridas simples, as suas favoritas. Aquelas de que ela tinha falado uma vez há 3 anos e que Ethan, de alguma forma, se lembrava. Ele está a conquistar-te com gentileza, observou Maya cheirando o último ramo. Talvez, Nia tocou nas pétalas suaves, mas desta vez é diferente, não vistoso, apenas consistente. Consistência é bom. Consistência significa que ele é sério. 2 semanas após a conferência de imprensa, Nia concordou em tomar um café com Ethan. Apenas um café, nada mais. Encontraram-se no mesmo café onde se tinham reencontrado semanas antes. Terreno neutro, público, seguro. Ethan já lá estava quando ela chegou. Levantou-se quando a viu, nervoso. Obrigado por teres vindo. Disseste que querias falar. Sim, queria. Mas, sobretudo, queria apenas ver-te. Ele sorriu suavemente. Está tudo bem? Sim, está tudo bem. Pediram café e sentaram-se junto à janela. A conversa começou constrangedora, superficial. Como está o trabalho? O tempo tem estado bom. Viste aquele restaurante novo que abriu? Mas devagar, com cuidado, reencontraram o seu ritmo. Tenho consultado uma terapeuta, disse Ethan de repente. Nia olhou para cima, surpreendida. A sério? Sim. Depois de tudo, percebi que tinha algumas questões para resolver. Sobre imagem e valor próprio, e por que é que achava que o sucesso importava mais do que a felicidade. Ele mexeu o café. Ela está a ajudar-me a entender por que te afastei. O que aprendeste? Que tinha pavor de ser comum. A minha vida inteira. Trabalhei para me destacar, para ser especial, para importar. A sua voz era baixa. E quando estava contigo, tu amavas-me quando eu era apenas eu. Sem conquistas, sem estatuto. Apenas o Ethan. Isso era mais assustador do que qualquer negócio. Nia sentiu o peito apertar. Por quê? Por que e se o meu verdadeiro eu não fosse suficiente? E se visses através de tudo e percebesses que sou apenas um tipo normal que teve sorte? Ele finalmente olhou para ela. Era mais fácil acabar do que arriscar que descobrisses isso. A honestidade doeu, mas também curou algo. Tu eras suficiente, disse Nia suavemente. Sempre foste. Eu só queria que visses isso. Estou a começar a ver, finalmente. Ele estendeu a mão pela mesa, parando pouco antes da mão dela. Posso perguntar-te uma coisa? Claro. O que é que precisas de mim? Para reconstruirmos a confiança? Nia pensou cuidadosamente. Consistência. Tempo. Prova de que isto não são apenas palavras ou uma mudança temporária. Ela fez uma pausa. E honestidade. Sempre. Mesmo quando é difícil. Posso fazer isso. Ele retirou a mão. Tudo o que precisares. O tempo que for preciso. Terminaram o café a falar de coisas mais leves. Projetos de trabalho. O último desastre amoroso da Maya. Um filme que ambos queriam ver. Sentia-se natural, confortável, como vestir uma camisola antiga que finalmente assentava bem. Ao saírem, Ethan segurou a porta para ela. Podemos fazer isto de novo? Um café, quero dizer? Sim, gostaria. O seu sorriso podia ter iluminado a cidade. Na semana seguinte, encontraram-se para almoçar. Depois, um passeio junto ao lago. Depois, café de novo. Pequenos momentos, a construir-se devagar, a conhecerem-se novamente. Ethan contou-lhe sobre as suas sessões de terapia, sobre a pressão que impôs a si mesmo desde a infância, sobre as expectativas da sua mãe e como o tinham moldado. Nia contou-lhe sobre os 3 anos após o fim do namoro, as noites em que chorou, a autodúvida, como se tinha reconstruído lentamente numa pessoa mais forte. Lamento ter te feito passar por isso, disse Ethan uma noite enquanto passeavam por um parque. O início do outono tinha pintado as árvores de dourado e vermelho. Eu não lamento. As palavras de Nia surpreenderam-os a ambos. Quero dizer, doeu, muito, mas também me ensinou quem sou sem ti, do que sou capaz, que não preciso de mais ninguém para definir o meu valor. Realmente não precisas. Ele sorriu para ela. És incrível, Nia. Sempre foste. Eu sei. Ela sorriu. Só precisei de tempo para acreditar nisso. Caminharam num silêncio confortável. O ar cheirava a folhas caídas e a possibilidade. A minha mãe quer conhecer-te, disse Ethan de repente. Nia parou de andar. Dona Hale, a mulher que achava que eu não era boa o suficiente para o seu precioso filho, a mesma mulher que esteve errada em muitas coisas.
Ele virou-se para encará-la. Ela viu a conferência de imprensa dele, ligou-me a chorar, disse que estava orgulhosa de mim por finalmente ser honesto. Isso é um progresso, suponho. Ela quer pedir-te desculpa, pessoalmente. Os olhos de Ethan estavam esperançosos. Não tens de aceitar, mas achei que devia perguntar. Nia pensou no assunto. Parte dela queria dizer não. Queria agarrar-se à raiva, à mágoa. A dona Hale tinha a feito sentir pequena, indigna, como uma vergonha para a família deles. Mas agarrar-se à raiva só a magoava a si própria. Está bem, disse ela. Vou encontrá-la, mas depois vais pagar-me um gelado, independentemente de como correr. Combinado. O brunch de domingo na mansão da dona Hale foi exatamente tão intimidante quanto Nia se lembrava. A casa era enorme, perfeita, o tipo de lugar onde tudo tinha o seu sítio e pessoas como Nia não se encaixavam. Mas desta vez, Nia entrou de forma diferente. De cabeça erguida, confiante. Ela tinha conquistado o seu lugar no mundo. Ninguém lhe podia tirar isso. A dona Hale esperava numa sala de estar que provavelmente custava mais do que todo o apartamento de Nia. Levantou-se quando entraram, parecendo mais velha do que Nia se lembrava. Mais incerta. Nia, obrigada por teres vindo. A voz da dona Hale era formal, mas não fria. Por favor, senta-te. Sentaram-se em mobiliário antigo. Uma empregada de mesa trouxe chá e doces. Tudo era muito formal, cuidadoso. Devo-te um pedido de desculpa, começou a dona Hale. Quando tu e o Ethan namoravam antes, eu fui indelicada. Julguei-te com base em coisas superficiais, a tua origem, as tuas ligações, coisas que na verdade não importam. Nia permaneceu em silêncio, a ouvir. Eu pensava que estava a proteger o meu filho, a garantir o seu sucesso, mas na verdade estava apenas a proteger a minha própria imagem, o meu próprio orgulho. As mãos da dona Hale tremeram ligeiramente enquanto servia o chá. Vi a conferência de imprensa dele, vi-o arriscar tudo para te defender. E percebi que ele tinha aprendido algo que eu nunca lhe ensinei, que a verdadeira força está na vulnerabilidade, não na perfeição. Obrigada por dizeres isso, disse Nia com cuidado. Enganei-me a teu respeito, completamente enganada. A dona Hale finalmente encontrou os olhos dela. És realizada, inteligente, gentil, tudo o que eu devia ter valorizado desde o início. Lamento ter te feito sentir de outra forma. O pedido de desculpas pairou no ar. Nia podia agarrar-se ao ressentimento. Podia fazer a dona Hale sofrer da mesma forma que ela sofreu. Mas o que isso conseguiria? Agradeço o seu pedido de desculpa, disse Nia. É preciso coragem para admitir quando estamos errados. Os olhos da dona Hale encheram-se de lágrimas. Mais coragem do que mostrei em anos. Conversaram por mais uma hora. Falaram de verdade. A dona Hale perguntou sobre o trabalho de Nia, a sua família, os seus sonhos. Ouviu sem julgamento. Partilhou histórias sobre Ethan em criança. O verdadeiro Ethan, não a imagem perfeita. Ao partirem, a dona Hale abraçou Nia à porta. Espero que voltes a visitar-nos, em breve. Gostaria, disse Nia, e era sincera. No carro, Ethan estava em silêncio. Estás bem? Perguntou Nia. Melhor do que bem. Ele olhou para ela. Deste-lhe uma compaixão que ela não merecia. Isso é quem tu és. É por isso que te amo. Ela está a tentar. Isso é o que importa. Mesmo assim, não tinhas de a perdoar. O perdão não é para ela, é para mim. Nia olhou pela janela. Guardar rancor só magoa quem o carrega. Estou cansada de ser magoada. Ethan estendeu a mão e apertou a dela. Ela deixou. Passou um mês. Depois outro. A vida encontrou o seu ritmo. A carreira de Nia disparou da melhor forma. Os projetos de Logan continuavam a surgir. Outros clientes de alto perfil seguiram-se. O seu escritório nomeou a sócia sênior. Ela estava a prosperar. A empresa de Ethan sofreu um pequeno revés após a conferência de imprensa. Alguns investidores conservadores retiraram-se, mas empresas mais jovens e progressistas intervieram. O seu negócio, na verdade, cresceu. Afinal, a honestidade e a autenticidade eram valiosas no mercado. Viam-se várias vezes por semana. Café, almoço, jantar, filmes, longos passeios. A construir devagar, com cuidado. Maya aprovou. Ele está diferente. Ainda não confio nele completamente, mas ele está a esforçar-se. Logan tornou-se amigo de ambos. Por vezes, os três jantavam juntos. Nia, Ethan e o bilionário que os tinha acidentalmente reaproximado.
Vocês os dois ficam bem juntos, disse Logan uma noite durante um jantar de massa. Reais, sem artifícios. Graças a ti, disse Nia. Eu apenas forneci o local. Vocês os dois fizeram o trabalho duro. Tessa tornou-se uma das amigas mais próximas de Nia. Uniram-se a beber vinho e a falar de mexericos do trabalho. Tessa adorava ver Ethan a desenvencilhar-se para aprender a ser vulnerável. Ele perguntou-me na semana passada se levar-te flores todas as sextas-feiras era demais, relatou Tessa rindo. O homem que negocia negócios de milhões de euros tem pavor de exagerar no jogo das flores. O que lhe disseste? Que as flores são perfeitas e que ele é um idiota por duvidar de si mesmo. 3 meses após a conferência de imprensa, Ethan convidou Nia para um encontro a sério. Não um café, não um almoço. Um encontro a valer. Onde vamos? Ela perguntou enquanto conduziam pela cidade. É uma surpresa. Ele levou-a ao Museu de Arte, onde tinham tido o seu primeiro encontro anos antes, mas desta vez foi diferente. Ele tinha combinado uma visita privada às exposições que adoravam. Apenas os dois a vaguear pela beleza e pela história. Como conseguiste isto? Nia perguntou, a olhar para quadros que valiam milhões de euros. Logan conhece o diretor do museu. Pediu um favor. Ethan sorriu. Eu queria refazer o nosso primeiro encontro. Da maneira certa, sem esconder, sem fingir ser alguém que não sou. Apenas nós. Caminharam pelas galerias de mãos dadas. Falaram de arte e de vida e de sonhos. Riram-se de piadas privadas. Caíram de novo na conexão fácil que um dia tinham partilhado. Em frente a um quadro de 2 figuras a estenderem-se uma para a outra à distância, Ethan parou. Amo-te, disse ele simplesmente. Sei que não estás pronta para o dizer de volta. Tudo bem, mas queria que soubesses. Amo quem tu és, quem te tornaste, quem sempre foste. O coração de Nia inchou. Ethan, não precisas de dizer nada. Eu só precisava que ouvisses. Sem pressão, sem expectativas. Apenas a verdade. Ela olhou para ele. Olhou de verdade. Viu o homem em que ele se tinha tornado. A vulnerabilidade que aprendera. A coragem que era preciso para amar abertamente, apesar do medo. Ainda não estou lá, disse ela honestamente, mas estou a aproximar-me. Isso é suficiente para mim. Beijaram-se ali rodeados por séculos de arte. Foi suave, doce, cheio de promessa. Chegou o inverno, trazendo neve, frio e as festividades. Nia passou uma refeição festiva em família. Ethan juntou-se a eles, nervoso, gentil, determinado a causar boa impressão. A sua mãe chamou Nia à parte, enquanto Ethan ajudava o pai dela a pôr a mesa. Ele está diferente, disse a mãe dela. Eu sei. Estás feliz? Estou a chegar lá. A mãe abraçou-a. Era tudo o que eu queria. A tua felicidade. Nada mais importa. Chegou o Natal. Ethan convidou Nia para jantar em casa da mãe. A dona Hale recebeu-a calorosamente. A noite foi surpreendentemente normal. Boa comida, conversa fácil, risos. Ao partirem, a dona Hale chamou Nia à parte. Ele está melhor contigo, mais ele mesmo. Obrigada por lhe dares outra oportunidade. Ele mereceu. Mesmo assim, nem toda a gente o teria feito. A dona Hale apertou a mão dela. Estou grata. E peço desculpa novamente pela forma como te tratei antes. Já ultrapassamos isso. Bom, porque gostaria que fôssemos amigas, se estiveres disposta. Nia sorriu. Eu também gostaria. Na véspera de Ano Novo, Logan deu uma festa. Luxuosa, elegante. Todos os que importavam em Chicago compareceram. Nia usou verde esmeralda novamente, uma referência à gala onde tudo mudou. Ethan usou um smoking, mas deixou a gravata ligeiramente solta, mais confortável, mais real. Pronta? Perguntou ele, oferecendo-lhe o braço. Pronta. Entraram juntos na festa. As câmaras dispararam flashes. As pessoas olharam. Mas desta vez, Nia não se importou. Não estava a esconder-se. Não estava a fingir. Não estava a tentar encaixar-se no mundo de outra pessoa. Ela estava a criar o seu próprio. Logan cumprimentou-os com espumante e um sorriso cúmplice. Olhem para vocês os dois. Iguais. Finalmente. Finalmente. Ethan concordou, olhando para Nia com um amor tão aberto que ela ficou sem fôlego. A festa foi perfeita. Música, dança, amigos a rodeá-los.
Maya apareceu com um novo namorado que parecia promissor. Tessa chegou com a sua namorada, ambas radiantes. À meia-noite, enquanto os fogos de artifício iluminavam o céu lá fora, Ethan puxou Nia para perto. Ano novo, novo começo, novo capítulo. Nia corrigiu. Ainda estamos a escrever a história. A minha história preferida. Ele beijou-a quando o relógio deu as 12 badaladas e a sala explodiu em celebração. Janeiro trouxe novos projetos, novos desafios, mas também nova confiança. Nia conseguiu o seu maior cliente até agora. Uma empresa internacional que queria fazer uma renovação completa da marca. Os honorários eram substanciais. O trabalho era entusiasmante. Ela montou a sua própria equipa, contratou Maya como sua assistente e entregou-se à criação. A empresa de Ethan continuou a crescer. Promoveu várias mulheres a cargos de liderança. Mudou a cultura da empresa de competitiva para colaborativa. Tomou decisões baseadas em valores em vez de apenas no lucro. Estás a revolucionar a tecnologia, disse Tessa um dia. Ser decente, revolucionário. Ainda se viam várias vezes por semana. Ainda construíam devagar. Ainda se escolhiam diariamente. Num sábado de neve em fevereiro, 4 meses após a reconciliação, foram patinar no gelo. Nia não patinava há anos. Ela cambaleou, riu, caiu de rabo 2 vezes. Ethan apanhou-a de cada vez. Estou aqui para te segurar. Eu sei. E era sincera. Ela sabia agora. Sabia mesmo. Patinaram até ao centro da pista, onde a música tocava suavemente e a neve caía como açúcar. Nia, Ethan disse, segurando ambas as mãos dela. Sim, eu sei que estamos a ir devagar. E não estou a tentar apressar as coisas. Mas preciso de te dizer algo. Está bem. Todos os dias, nos últimos 4 meses, tenho acordado grato. Grato por me teres dado outra oportunidade. Grato por te poder ver. Falar contigo. Rir contigo. Os olhos dele brilhavam com emoção. Tu fazes-me querer ser melhor. Verdadeiro. Honesto. Tu fazes-me querer ser o homem que devia ter sido há 3 anos. Ethan, não estou a pedir nada. Só preciso que saibas. És tudo para mim. És o meu tudo. E o que quer que precises, mais tempo, mais provas, mais o que for, eu darei. Porque tu vales a pena. Sempre valeste a pena. Nia sentiu as lágrimas congelarem nas suas bochechas. O seu coração parecia demasiado grande para o peito. Ela tinha estado a proteger-se, a manter a última barreira erguida, com medo de se entregar totalmente ao amor novamente. Mas ali, no gelo, na neve, com Ethan a olhar para ela como se ela fosse a coisa mais importante do mundo, ela percebeu que já se tinha apaixonado. Algures entre os encontros para café e as visitas a museus e o reaprender a confiar, ela tinha se apaixonado por completo. Amo-te, disse ela. As palavras saíram claras, seguras, verdadeiras. O rosto de Ethan transformou-se. O quê? Amo-te. O verdadeiro tu. Aquele que me traz café todas as manhãs. Aquele que vai à terapia e discute com a sua direção e escolhe a coragem em vez do conforto. Ela apertou as mãos dele. Amo-te, Ethan Hale. E já não tenho medo. Ele beijou-a ali no gelo. Profundo, apaixonado, cheio de alívio, alegria e promessa. As pessoas à sua volta aplaudiram e vibraram. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, Ethan sussurrou. Diz de novo. Amo-te. De novo. Amo-te. Ele riu, levantando-a do chão e fazendo-a girar. Eu também te amo muito para sempre. Chegou a primavera trazendo calor e novos começos. Logan anunciou outra gala, maior do que a última, a apoiar programas de educação em 12 países desta vez. Pediu a Nia para a planear. Claro, disse ela, mas quero trazer a empresa de Ethan como patrocinadora novamente. Só se tiveres a certeza. Tenho a certeza. Planear a gala juntos sentiu-se diferente desta vez. Natural, fácil. Trabalharam em equipa, construindo sobre as ideias um do outro, desafiando-se mutuamente, criando algo bonito. A noite da gala chegou quente e límpida. Nia usou azul meia-noite desta vez. Ethan usou um smoking com a gravata perfeitamente direita. Ela tinha-lhe apertado a gravata naquela manhã. Prontos? Perguntou ele enquanto o carro deles parava junto ao local. Mais do que prontos. Saíram juntos. As câmaras dispararam flashes. Repórteres chamaram os seus nomes. Mas Nia não se encolheu, não se escondeu.
Apenas sorriu e seguiu em frente com o homem que amava. Lá dentro, o salão de baile estava transformado. Melhor do que antes. Luzes como estrelas. Flores por todo o lado. Música que fazia as pessoas quererem dançar. Logan encontrou-os imediatamente, abraçando-os a ambos. Isto é incrível. O vosso melhor trabalho até agora. O nosso melhor trabalho, Nia corrigiu gesticulando para Ethan. O nosso melhor trabalho, Ethan concordou. Maya apareceu com espumante, deslumbrante em prateado. Há novos começos, entrelaçaram os copos. Tessa juntou-se a eles com a sua namorada. A dona Hale chegou surpreendendo Nia ao abraçá-la primeiro. Até a mãe de Nia veio, orgulhosa e radiante. Todas as pessoas que amavam, todas as pessoas que os tinham apoiado, todos juntos. Quando o jantar terminou e a dança começou, Ethan conduziu Nia para a pista, o mesmo salão de baile onde ela tinha entrado de braço dado com ele meses antes, onde tudo tinha começado a mudar. Da última vez que estivemos aqui, eras a minha colega, disse Ethan enquanto se embalavam ao som da música. Agora és a minha parceira, a minha igual, o meu amor. Da última vez eu estava a provar algo, Nia respondeu. Agora sou apenas eu mesma. Eu amo-te como tu és. Ela riu. Isso foi gramaticalmente terrível. Não me importo. Ele puxou-a para mais perto. Queres saber um segredo? Sempre. Vou casar contigo um dia, quando estiveres pronta, quando for a altura certa. Mas vou casar contigo. O coração dela estremeceu. Bastante confiante. Não confiante, esperançoso. Há uma diferença. Ele sorriu. Mas sim, um dia, se me quiseres. Um dia, ela concordou. Quando estivermos prontos. Dançaram até a música acabar. Depois dançaram a próxima. E a próxima. Perdidos um no outro. Perdidos no momento. Perdidos num amor que tinha sobrevivido à dúvida, à distância e à dor para se tornar algo mais forte. Quando a noite chegava ao fim e os convidados começavam a sair, Logan encontrou-os uma última vez. Vocês os dois são a prova, disse ele. Prova do quê? Nia perguntou. De que o amor redime tudo. Orgulho, medo, erros. Ele sorriu calorosamente. Quando ambas as pessoas escolhem a coragem em vez do controlo, tudo é possível. Depois de Logan sair, Ethan e Nia ficaram junto às janelas com vista para a cidade, o mesmo local onde ele se tinha desculpado meses antes, onde ela tinha chorado, onde tudo tinha começado a sarar. Obrigada, disse Ethan suavemente. Pelo quê? Por veres para além dos meus erros, por me dares outra oportunidade, por me amares apesar de tudo. Obrigada por te teres tornado alguém digno dessa oportunidade. Ela encostou-se a ele. Por escolheres a coragem, por lutares por nós. Eu vou escolher-te todos os dias, pelo resto da minha vida, prometo. Sei que vais. Ela olhou para ele. Porque o amor não é sobre estar no mesmo nível. É sobre escolhermos-nos um ao outro. Todos os dias. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Ele repetiu, beijando-lhe a testa. Ficaram ali enquanto as luzes da cidade cintilavam lá embaixo. Duas pessoas que tinham reencontrado o caminho, uma para a outra. Não através de grandes gestos ou momentos perfeitos, mas através de pequenas escolhas diárias, através da consistência, através da coragem, através de um amor que tinha sido testado e partido e reconstruído em algo inabalável. Sabes qual é a melhor parte? Nia perguntou. Qual? Isto é apenas o começo. Temos o resto das nossas vidas para continuar a escolher-nos um ao outro. O resto das nossas vidas, Ethan concordou. Mal posso esperar. E enquanto ali estavam juntos, iguais, parceiros, amores, o futuro estendia-se diante deles. Brilhante, aberto, cheio de possibilidade, porque tinham aprendido a lição mais importante. O amor verdadeiro não é sobre riqueza ou estatuto ou encaixar no mundo de outra pessoa. É sobre criar o vosso próprio mundo juntos. Um momento honesto de cada vez. Uma escolha corajosa após a outra. Um dia, um riso, um toque de cada vez. E Nia e Ethan estavam apenas a começar. 6 meses depois, numa tranquila manhã de domingo, Ethan pediu-a em casamento. Não num restaurante chique, não em frente a câmaras. Apenas no apartamento de Nia, a tomar café e panquecas, com Maya a fingir que não ouvia do outro quarto. Sei que dissemos um dia, disse ele ajoelhando-se, mas um dia parece agora. Casa comigo, Nia Carter.
faz de mim o homem mais sortudo do mundo. Sim, disse ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, 1000 vezes sim. Maya irrompeu aos gritos. A mãe dela ligou a chorar lágrimas de alegria. A dona Hale enviou espumante e um bilhete. Bem-vinda à família. Oficialmente. Logan enviou uma mensagem. Eu tinha razão. O jantar é por minha conta. Tessa organizou uma festa de noivado, antes mesmo de eles terem contado a mais alguém. E no meio de tudo, Nia e Ethan apenas se abraçaram. 2 pessoas que se tinham perdido e reencontrado. 2 corações que tinham sarado e aprendido a confiar. 2 almas que tinham descoberto que o amor verdadeiro, valia cada risco. Valia a pena lutar por ele. Valia a pena escolhê-lo. Valia a pena acreditar nele. Todos os dias. O casamento aconteceu 1 ano depois. Pequeno. Íntimo. Apenas família e amigos próximos. Nia usou um vestido branco simples. Ethan chorou durante os votos. Maya foi madrinha de casamento e fez toda a gente rir e chorar com o seu discurso. A Nia e ao Ethan, ela brindou, que provaram que as segundas oportunidades podem ser melhores do que as primeiras, que a coragem vence o orgulho, que o verdadeiro amor sempre encontra o seu caminho. Todos ergueram os seus copos. Enquanto Nia e Ethan dançavam a sua primeira dança como marido e mulher, ela sussurrou: "Conseguimos, conseguimos", ele concordou. "E vamos continuar a conseguir, todos os dias, para sempre, ela repetiu, acreditando plenamente, porque esta era a história deles. Não era perfeita, não era fácil, mas era real, e o que era real era tudo. 2 anos depois, Nia estava no quarto de bebê, embalando a filha de 6 meses para que adormecesse. A Mara Grace Hale tinha os olhos escuros da mãe e o sorriso do pai. Perfeita, linda, amada sem medida. Ethan apareceu na ombreira da porta, a observá-las com tal ternura que o coração de Nia se encheu. "Ela é perfeita", ele sussurrou. "Como os pais", Nia gracejou. "Especialmente como a mãe." Puseram a Mara no berço juntos. Ficaram a vê-la dormir, maravilhados com a vida que tinham criado. Não apenas o bebê, mas tudo. O lar deles, o amor deles, o futuro deles. "Às vezes não consigo acreditar que estamos aqui", Ethan disse suavemente. "Depois de tudo, eu consigo." Nia pegou-lhe na mão. "Porque nós escolhemos isto, todos os dias. Continuamos a escolher. A melhor escolha que alguma vez fiz. A segunda melhor", ela corrigiu. "A primeira foi admitires que estavas errado." Ele riu-se baixinho. "Concordo." Foram para o quarto, caindo na cama exaustos, mas felizes. Esta era a vida deles agora. Desarrumada, real, cheia de amor, risos e meias pequeninas por todo o lado. Enquanto Nia adormecia nos braços de Ethan, pensou na rapariga que fora 3 anos antes. Partida, duvidosa, a perguntar-se se alguma vez seria suficiente. Aquela rapariga não fazia ideia do que estava para vir. Não fazia ideia de que encontraria a sua força, construiria a sua carreira, exigiria respeito. Aprenderia a amar-se a si mesma primeiro, e depois, quando chegasse à altura certa, aprenderia a amar outra pessoa, a amá-los de verdade, como iguais, como parceiros, como pessoas que se escolhiam umas às outras todos os dias. "Amo-te", Ethan murmurou, meio a dormir. "Também te amo", Nia sussurrou de volta. "Sempre." E ela falava a sério, de todo o coração, para sempre.